Eu acho que não vai dar para o Marrocos. Assim como na Copa de 2018, né, Caio, que você disse, não fez feio, não se classificou, mas não fez feio, acho que vai dar no mesmo. O Marrocos vai acabar não conseguindo se classificar, mas para quem pensava que não bateria de frente nem com o Canadá, eu já não penso assim. Acho que dá para buscar aí um pontinho contra o Canadá, que sabe ganhar, né? Não sei se é zebra ou se não é, mas classificar é um pouco demais. Pelo grupo que caiu também, é um grupo indigesto, vamos dizer assim. Então, acho que o Marrocos fica aí na fase de grupos, mas não vai fazer feio. Pontos bem favoráveis para a seleção do Marrocos, né? A gente disse lá no início do vídeo que foi a única seleção nas eliminatórias africanas que não perdeu, que venceu todas as partidas na primeira fase, mas esse ponto de ter perdido um jogador importantíssimo em 2021, que foi o atacante, né, o Ziyech, perdeu ele, né, após esse atrito com o técnico, e para piorar a situação, perdeu o treinador, né, há uma semana atrás. Isso é muito complicado. Eu acredito que a seleção do Marrocos consiga até uma terceira colocação nesse grupo, consegue até superar o Canadá. É muito difícil uma classificação, principalmente com essa saída, não ter o principal jogador por mais de um ano, mesmo que ele retorne para a Copa, mesmo que ele mude de ideia essa aposentadoria, fica muito difícil ele se entrosar novamente com o elenco. E seleção marroquina também, se quiser um treinador, Silvinho tá livre no mercado também, pode ser uma... Pode ser. Ele tem experiência com seleção, ele foi auxiliar do Tite, né, em 2018. Então pode ser um bom nome para a seleção marroquina, né, Gustavo? E ganhou a Copa? Não, mas enfim, ó, eu acho que a seleção marroquina ficará em Treinador terceiro. local. Procura aí treinador do Raja Casablanca, do Kiro Lanemanca, do Saramanadã, treinador local. O que você acha sobre essa seleção camaronesa? Tem condições de surpreender nesse grupo, ou o grupo está muito casca-grossa e seria praticamente um milagre a classificação de Camarões? O que você pensa? Eu penso que seria praticamente um milagre a classificação de Camarões. Então, eu acho que não vai dar para a seleção camaronesa. Acho que as outras 3 seleções são muito acima, até pelas dificuldades que encontraram aí em toda essa preparação até a Copa do Mundo. Concordo com você, acho a seleção camaronesa, ela não está nem entre as principais seleções da África, né? Quem dirá uma seleção para surpreender na Copa. Tem a seleção de Senegal, que foi campeã da Copa Africana de Nações, que tem o Mané, que quem sabe pode fazer uma grande Copa e fazer a diferença. A seleção camaronesa, ela não tem um jogador que tem essa competência, essa capacidade de fazer isso. Acho que para a seleção camaronesa vai ter que se contentar pelo menos para a viagem ao Catar e vai acabar sendo lanterninha desse grupo, Gustavo. E hoje mais cedo aconteceu o sorteio da Copa, né? Então, nos primeiros episódios da série Copeiros, os primeiros 5 episódios, né, Caio? Foram 5. A gente não conseguiu ter uma base analisando os grupos que as seleções caíram, mas a partir de hoje a gente vai ter. E o grupo da Dinamarca é formado pela França, pela Dinamarca, obviamente, pela Tunísia, e ainda tem mais uma seleção que falta aí se classificar na fase de playoffs, que é os Emirados Árabes ou Austrália. Austrália, isso. Exato. Então, né, analisando esse grupo, eu acho que a Dinamarca consegue passar da fase de grupos também, mas não sei se tem qualidade para chegar mais longe, assim. É perfeito. Faz pouco tempo, né, que saiu a divulgação dos grupos da Copa, né? E eu acabei nem falando, mas vendo o grupo eu ainda acho, aí eu ainda começo a ter até mais convicção que a Dinamarca, pelo menos, ela vai igualar a sua melhor participação em Copas do Mundo. Primeiro, pelo histórico, né? A Dinamarca ela vem de uma semifinal de Eurocopa. Ela já vai enfrentar a França, né? Que também está no seu grupo na Copa das Nações. Isso é importante para a Dinamarca, porque o treinador ele vai conhecer o elenco francês, vai saber os pontos fortes, os pontos fracos. Óbvio que o treinador da França também terá isso, só que isso é muito importante para a Dinamarca. Óbvio que a gente sabe que o elenco da Dinamarca é mais fraco, é inferior ao elenco da França, mas se a seleção da Dinamarca se postar bem dentro de campo, bem treinada, né, durante o período de Copa do Mundo, pode arrancar um empatezinho da seleção campeã do mundo e, enfim, um resultado importante
que eu acho que esse jogo vai acabar definindo quem vai ficar no segundo lugar do grupo, né? Eu acho que a Dinamarca é a grande favorita. E nas oitavas de final, Contra a a França? possibilidade. No grupo da Dinamarca. A grande favorita a ficar em segundo. Enfim, Gustavo, o que você achou? O que você pensa sobre a seleção francesa na Copa? Vai sobrar no Mundial? Eu poderia ir aqui de acordo com todos os jornalistas do mundo da bola e falar que a seleção é uma seleção incrível, que realmente é, mas eu vou pelo lado da superstição. A França, bem como os últimos campeões do mundo, vai cair na fase de grupos. Graças a Deus nós não somos jornalistas, né? Então a gente pode falar assim, bem mais, de maneira mais leve, assim, com todo respeito aos jornalistas. Grande abraço aí. Eu já penso o contrário. Acho que os números que estão aí da seleção francesa, óbvio que isso, quando entra em campo, muda tudo, né? Enfim, sabemos de tudo isso. A gente sabe que o futebol é uma grande caixinha de surpresas. Mas os números da França são incríveis. São números, assim, que surpreendem, assim, média de vitórias de mais de 70%. Não perde há 2 anos. Eu não lembro. Engasguei, desculpa. Eu não lembro. eu não lembro de uma seleção que ficou que está há 2 anos sem perder. Igual a seleção brasileira, a gente sempre brinca que o nível aqui é muito fraco, mas a seleção brasileira ela perdeu nesse meio do caminho aí. Então, assim, e a seleção francesa ela tem um nível de enfrentamento bem maior do que a própria seleção brasileira e está invicta. E ela caiu nas oitavas da Euro, né? Foi mal na Euro, mas também não perdeu, né? Então é uma seleção ali bem chata, bem difícil. A gente falou do Griezmann e do Mbappé, mas tem muitos jogadores ali que faz muita diferença. Tem o Pogba, tem o Varane, que é o zagueiro do Real Madrid, enfim. É uma ótima seleção. Então eu acho que vai sobrar na primeira fase, na minha opinião. Eu acho que o mínimo para essa seleção francesa é uma semifinal de Copa do Mundo. Eu acho que a seleção francesa vai longe novamente. Enfim, vai chegar numa semifinal de Copa do Mundo, até porque a campeã, né? Não vou falar aqui, porque vai chegar o momento da gente falar da campeã, Gustavo. Beleza, mas você fala pelo lado da razão e eu vou pelo lado... Também é estatística. Os últimos campeões da Copa, desde 2006, caem na fase de grupos. Vai cair. A França vai cair na fase de grupos. E sabe quem vai passar no grupo? Quem? Dinamarca E outro que vai chegar aí na repescagem, Peru ou Austrália. Será que o Peru chega? Será que o Peru vai alto nessa Copa, Gustavo? Não, acho que a Austrália entra e a Austrália passa. E Gustavo, agora o que você acha da seleção alemã? Você acha que ela chega mais forte para essa Copa, diferente de 2018? Ou vai ficar igual em 2018 mesmo e não vai conseguir nem passar da fase de grupos? Eu acho que a diferença para a seleção de 2018 é os pezinhos no chão. Não estou dizendo que a seleção de 2018 era uma seleção cheia de malas, nada, enfim. Mas é natural, né? Essa seleção aqui, a atual seleção da Alemanha, que está se reconstruindo, né? Como a gente falou durante todo esse vídeo, são jogadores jovens, né? São jogadores que ainda estão construindo o seu nome no futebol mundial. Então a gente tem bons nomes aqui, como você citou, os 3 principais aqui: Gundogan, Timo Werner e o Gnabry. Mas não são caras unanimidades, assim, que a gente fala, nossa, então eu tenho certeza que esses caras estão concentrados para conseguir ajudar a sua seleção aí o máximo possível. Pelo seu retrospecto nas eliminatórias. E claro, a gente vai aguardar agora os próximos confrontos que vai ter na Liga das Nações. Vai chegar melhor do que a seleção na Copa de 2018. Vai conseguir aí chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Mundo. É isso que eu espero da seleção alemã. Então, e eu também acho, isso do pezinho no chão, eu nem pensei nisso, mas faz muito sentido, né? Porque, depois de 2014, tudo que a Alemanha fez na Copa do Mundo, então é óbvio que os jogadores, principalmente os remanescentes de 2014, acabariam chegando com um pouco mais de... Cara, é injusto falar salto alto, porque a gente não sabe, né? A gente não acompanhou, não conviveu, mas enfim, não deu certo e com certeza agora às vezes o medo de errar, você acaba se concentrando tanto que as coisas começam a dar um pouquinho mais certo, até um passezinho mais curto ali, você começa a se concentrar muito para evitar uma tragédia igual aconteceu em 2018, porque foi uma tragédia que aconteceu no ano de 2018 para a seleção da Alemanha. E agora, em 2022, um ponto que eu coloco, a seleção ela foi muito bem nas eliminatórias, realmente. Venceu 9 e perdeu uma só, né, das 10 partidas que disputou.
Mas são seleções, repetindo, a gente já falou durante o vídeo, são seleções que não têm nenhuma representatividade no futebol. Quando a seleção alemã encarou grandes desafios, ela foi mal, não conseguiu vencer. Ela conseguiu vencer a Holanda, empatou com a Argentina, enfim, não deu liga, né? E são os grandes jogos que decidem uma Copa do Mundo, né? Que é confrontos contra Holanda, Espanha. Contra a Espanha, a Alemanha perdeu de 6-0. Seleções, né? Brasileira, Argentina, enfim. Então, se a Alemanha não se preparar, a gente está falando isso de tudo que vem até 2021. Então, dependendo do que acontecer em 2022, se a Alemanha manter esse retrospecto contra seleções maiores, assim, eu acho que a seleção alemã ela não chega nem nas quartas de final dessa Copa do Mundo. Mas agora é outro momento, é um novo treinador, né? Vamos ver como o Hans Flick ele vai preparar a seleção alemã para esses grandes confrontos que terá nessa temporada de 2022.